Olá, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos falar sobre intensidade luminosa, né? Bom, o que seria a intensidade luminosa, também conhecida como candela, né? E onde a gente também pode encontrar essa informação apenas como CD, de candela, né? Então, a intensidade luminosa nada mais é do que a intensidade em que a luz é radiada em uma dada direção. Esta imagem, como referência, ela acaba sendo muito prática e nos diz praticamente tudo, né, do ponto de vista de que é intensidade luminosa, que é essa intensidade que a luz é radiada em uma dada direção. Eu já não tenho claridade sendo direcionada para outro lado, né? Como é o princípio do fluxo luminoso, que é a quantidade de luz emitida pela fonte de luz. Aqui a intensidade luminosa, ela é então direcionada para uma única direção, tá? É, bom, o fornecedor, então, ele nos dá, dentro da tabela que a gente vem tendo contato com ela, né, essa informação, esses valores da intensidade luminosa que a gente precisa para poder fazer as nossas comparações dentro do projeto de iluminação, né? Se a gente, na hora em que a gente vai substituir alguma lâmpada ou quando a gente vai, na verdade, sugerir as lâmpadas para os nossos projetos. Então, como referência, essa tabela, ela é desta lâmpada que nos remete muito a uma lâmpada de característica de uma família passada das halógenas, né? Essa daqui já é de característica de tecnologia LED, mas que veio com o mesmo nome, né? Dessa daqui, que era uma lâmpada AR-111, né? Refletor de alumínio, né? E o 111 era esta medida que nós tínhamos aqui, tá? Bom, do ponto de vista da tabela, o fornecedor nos dá a coluna das potências de consumo que ele consegue fazer desta lâmpada e quanto de intensidade luminosa a gente tem. Uma informação que entra a partir do momento em que a gente fala de direcionar essa intensidade de luz é que agora a gente está trabalhando com ângulos de abertura, tá? Então, entra aqui de forma obrigatória esta informação. Então, o fornecedor diz que ele consegue fazer este modelo de lâmpada a 12 graus de abertura e a 24 graus de abertura, tá? Bom, aqui nós temos uma outra tabela, né? Com este corpinho de lâmpada que faz lembrar as lâmpadas pares das halógenas, né? Desculpem, da família das halógenas, tá? Que era, na verdade, o quê? Refletor de alumínio parabólico, tá? E aqui o modelinho dela, os tamanhos dela. Então, nós vamos ter elas de diversos tamanhos, como nós estamos vendo aqui. Então, nós temos aqui as diversas opções para o nosso projeto, tá? Então, ele nos dá o modelinho, ele nos dá a coluna da potência que ele consegue nos proporcionar para que a gente possa ter essa informação de quanto de consumo a gente está introduzindo com uma lâmpada ou com duas dessa, né? Ou com mais lâmpadas deste modelinho e assim por diante, tá? E ele nos dá a informação da intensidade luminosa e, consequentemente, nós temos a informação dos ângulos de abertura, que ele já nos dá dois modelos, né? De lâmpada a 40 graus de abertura e aqui os outros modelos a 25 graus de abertura, tá? Então, essas informações ele tem que nos fornecer. Antigamente, a gente tinha também alguns fornecedores que eram mais caprichosos, né, mais atenciosos com quem projetava iluminação ou com quem vendia iluminação, e eles nos davam estas informações aqui muito interessantes conforme o ângulo de aberturas que eles nos ofereciam. Então, aqui a gente tem uma lâmpada de 8 graus de abertura, aqui uma lâmpada de 10 graus de abertura, e aqui uma lâmpada, vamos dizer, de 24 graus de abertura, tá? Então, nós temos lâmpada mais fechadinha, lâmpada mais intermediária e uma lâmpada mais aberta aqui na sua abertura de ângulo, tá? Então, ele nos dava informação a cada 1 metro de distância desta fonte de luz, a gente tinha uma percepção bem interessante, né?
do diâmetro que essa lâmpada ela vinha, né? Conforme ela ia percorrendo, ela vinha abrindo. Se eu tentasse interromper a 1 metro de distância dessa fonte de luz, né? Eu saberia qual que é o diâmetro que eu consigo, que eu teria como resultado, tá? Então vejam que uma lâmpada de grau bem fechado, de 8 graus a 1 metro de distância, eu conseguiria um diâmetro de 15 centímetros, bem pequenininho, né? Então, às vezes, de forma muito pontual e até muito forte, tá? Então, se eu distanciasse um pouquinho essa luz do objeto que eu quisesse iluminar, por exemplo, a 3 metros de altura, que é a altura de pé direito, né? Vamos pensar assim. Eu teria um diâmetro de 42 centímetros, tá? Bom, numa lâmpada mais aberta, nessas mesmas distâncias, vejam que a gente já tem outros valores, porque o grau já é mais aberto. Então, aqui eu teria um diâmetro de 45, tá? Já praticamente um pouquinho maior do que esse a 3 metros, mas aqui eu já teria ele a 1 metro de distância. Então, dependendo do que eu quisesse iluminar, eu já teria esse diâmetro maior, tá? E a 3 metros de distância desta fonte, eu teria um diâmetro maior de 1,30 m. Consequentemente, nesta outra exemplo de grau de abertura aqui de 24 graus, eu já tenho 1 metro, ó, 70 centímetros, e a 3 metros eu já teria um diâmetro de 2,10 m, né? Então, aqui já nós tínhamos as informações que nos ajudavam e muito, tá? Hoje em dia os softwares fazem isso, né? Os softwares, os fornecedores alimentam esses determinados softwares e à medida que a gente escolhe essa lâmpada, seleciona, já vem com toda essa base de informação. Então, hoje está tudo muito mais prático. Aqui eu trouxe como referência, que eu achei interessante, essa questão do facho de luz que a gente teria como resultado final, né? Então, assistindo a este filme, teve uma cena que eu achei interessante, que era bem a ideia que eu queria trazer como referência aqui para nossa aula, tá? Então, aqui são aqueles exemplos, né, do facho de luz que a gente teria a uma determinada distância. Então, a gente percebe aqui que deve ter em torno aí de não mais do que 40, 50 centímetros. Então, é uma lâmpada de grau mais fechada, tá? Bom, o que é interessante a gente também retomar um determinado assunto e que a gente percebe muito bem que a personagem principal, à medida que ela abre a porta e ela vem caminhando, ela vai recebendo, né, passando por debaixo desses fachos de luz. Então, ora ela está iluminada, ora ela não está iluminada. Mas o que eu queria, na verdade, resgatar o conteúdo é em relação à questão da acuidade visual do olho humano, né? Aquele momento em que a pupila recebe muita luz, ela fecha, não tem muita luz, ela abre. Então, é um momento, na verdade, em que a nossa pupila aqui, né, e a gente nem percebe, mas ela está tendo essa movimentação mais constante aqui, tá? O que não é tão interessante para um projeto de dia a dia. Um projeto mais efêmero, um projeto mais relacionado a festas e eventos, onde a gente vai ter, né, a permanência nesse espaço por pouco tempo, não tem problema nenhum, tá? É mais pelo efeito que a gente proporciona, né? Mas no dia a dia, se a gente puder evitar, seria interessante, tá bom? Bom, então partindo do princípio que a gente tem uma lâmpada, uma fonte de luz que direciona o facho de luz para uma dada direção, a gente sabe que aqui no seu eixo principal ela vem, né, com a sua intensidade mais forte. Mas em relação à questão do distanciamento, quanto mais alto essa fonte for, ela vai perdendo tá? Essa força dela, mas a concentração ainda acaba sendo mais forte no eixo bem vertical, tá? À medida em que esse ângulo joga um pouquinho de luz para as laterais, a gente vai tendo essa perda nos dois sentidos, tanto da intensidade, né, quanto também da, ela vai ficando mais fraca aqui nesse sentido, tá? Então, quando a gente quer iluminar uma superfície de forma homogênea, por meio de uma iluminação pontual, porque aqui ela é ponto a ponto, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aqui, que para uma iluminação uniforme, aqui na parte de baixo, é preciso saber certinho o grau de abertura da lâmpada para calcular as distâncias entre elas, para calcular
as distâncias entre elas. Senão eu vou ter essa questão de sombra e luz, sombra e luz, sombra e luz, também na parte de baixo. Aqui é como título de curiosidade, para que a gente possa começar a entender essa linha de raciocínio, tá? A gente teria, então, eu vim com essa ideia aqui para que você pudesse estar, né, caminhando aqui comigo, entendendo a minha linha de raciocínio. Então, a gente tem 100% chegando ao centro, mas a gente vai perdendo, e eu coloquei aqui como referência 50% para um lado, 50% para o outro. Então, se eu quero a uniformidade chegando, né, eu preciso ter muito claro qual é o grau de abertura desta lâmpada, para que eu possa calcular qual é a distância da próxima lâmpada, qual é a distância da próxima, para que eu possa ter, na verdade, a soma das laterais, para que fique, né, uma ideia que fique sempre 100, depois 100, daí 100 de novo, 100 na somatória, 100 no centro, 100 na somatória, e assim por diante, tá? Então, esta é a linha de raciocínio se eu quero uma iluminação uniforme, tá? Para que essa bancada ou essa superfície tenha a claridade de, né, bem próxima de uma linear, mas não é linear porque a fonte ela é pontual, mas é uma claridade uniforme, né, inteira, tá? Então, essa seria a nossa linha de raciocínio que a gente vai ver em outros momentos, né, e vai aí se aprofundando um pouquinho mais. Mas no que corresponde à intensidade luminosa, eu acho que é um exemplo fácil da gente seguir aí, né, com essa informação, tá? Então, aonde que a gente aplica ela, né? Primeiro, essa fonte de luz, essa lâmpada, ela vai estar dentro de uma luminária. Essa luminária, ela pode ser articulada, tá? Ou ela pode ser fixa, aqui como exemplo de uma opção fixa, tá? Quando ela é articulada, né, esse facho de luz eu consigo ter o domínio dele, eu consigo corrigir, né, no ambiente aonde eu quero direcionar essa luz, o que é legal e permite flexibilidade de projeto. Utilizado muito em projetos comerciais, em galerias, aonde eu possa, na verdade, corrigir a luz e direcionar esse facho, né, para uma determinada direção, tá? Bom, e quando ela é fixa, na verdade, aí eu não tenho muito o que fazer, porque vai estar atrelado muito a uma disposição de mobiliário que também não tem mobilidade, porque, né, ele vai ficar fixo, então eu posso colocar uma luminária mais simples, que não tem recurso de movimentação, porque a luz não vai sair dali, né? Vamos dizer assim, tá? E aqui a gente tem a questão, vamos pensar no exemplo de um restaurante onde eu quero uma iluminação pontual bem na mesa, né? Na parte ali da mesa, no plano da mesa, tá? Então, eu teria que ter muito claro qual é o diâmetro desta base das mesas, para que eu pudesse ter, poder escolher a lâmpada certa com o ângulo de abertura e me desse esse resultado, para que essa luz não passasse para fora do tampo da mesa e não chegasse a atrapalhar, na verdade, a visão das pessoas. Porque se a gente recebe uma iluminação assim, nós não ficamos bonitos, nós ficamos estranhas, né? Por conta desta sombra que a própria luz faz, né? Efeito esse que a gente evita no banheiro também. Então, quando a gente falar de iluminação de banheiro e de espelho, a gente vai evitar, assim como também de provadores, né? A gente vai evitar esse tipo de luz muito pontual. Lá o princípio é outro, tá? Mas voltando à intensidade luminosa, então a gente tem essa possibilidade de direcionar o facho de luz, que é o que nos dá a iluminação de destaque, utilizada muito em projetos comerciais e em projetos de galerias e museus e assim por diante, tá? Com relação a eu fazer a comparação de uma lâmpada de intensidade luminosa com outra intensidade luminosa, é a forma mais justa de a gente poder analisar aqueles valores iniciais de tabela que o fornecedor nos dá, tá? Porque a gente seria injusto se a gente agora pegasse uma lâmpada com característica de intensidade luminosa, onde eu estou direcionando faixa de luz, e tentasse comparar com lâmpada que ilumina para todos os lados. Então, se eu vou comparar uma lâmpada de intensidade luminosa, a outra fonte de luz, a outra lâmpada também tem que ser de intensidade luminosa. Aí, né, as nossas escolhas, a nossa comparação, ela é justa, tá? Bom,
Espero ter contribuído em relação a este assunto, intensidade luminosa, que é muito interessante, né? Que é a base de um projeto de iluminação, quando a gente quer valorizar, destacar os objetos, criar hierarquias, tá? Dentro de um projeto de iluminação. Então, recapitulando, intensidade luminosa é a intensidade desta fonte de luz que ela radia por uma dada direção, né? Por uma única direção, e a partir disso eu tenho ângulos de abertura, tá? Aonde eu consigo ter informações para saber qual é o diâmetro de luz que eu vou ter como resultado final aqui na parte de baixo, tá bom? Agradeço a sua atenção, espero que tenha contribuído e nos vemos na próxima aula. Um abraço.